Meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos passando um período no nosso país em que as trevas celebram, e celebram muito, que é essa fase que nós estamos vivendo nesse mês, todo ano, chamado Carnaval. O tema da mensagem de hoje, vocês estão vendo aqui no telão, é a alegria do povo, porque esse é o slogan. Carnaval, alegria do povo. Mas também podemos dizer Carnaval, a tristeza de Deus. Eu me refiro a essa festa que o país comemora todo ano, nesse mês. Uma festa que ela tem tomado cada vez mais espaço na vida das pessoas, cada vez mais afastando elas da presença de Deus, e aqui com muita tristeza no coração, inclusive crentes, se deixando influenciar por esse paganismo, buscando justificativas para ser conivente com toda essa depravação, levando os seus filhos para que se contaminem com essa prática. Hoje nós veremos, através das Escrituras, que carnaval e vontade de Deus caminham em sentidos opostos. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro a Tessalonicenses, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4. Nós iremos ler dos versos 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendesse de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus, Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Ó Pai, abra o nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui, Senhor, possa nos transformar, nos ressignificar, Pai, de dentro para fora. Que nós possamos sair daqui, Deus, exortados. Nós possamos sair daqui, Deus, muito, mas muito melhores do que nós entramos. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas. E essa oração que fazemos e te entregamos, fazemos no nome santo de Jesus.
Amém. Meus irmãos, a palavra latina dessa festa é carnelevarium. Ou traduzindo para o português, adeus à carne. Ou simplesmente, carnaval. Ou se você preferir dizer como o apóstolo Paulo acabou de dizer no texto, imoralidade sexual. Um sentimento de busca pelo prazer sem limites, sem consequências, que incita o homem desde o início dos tempos. Meus irmãos, é contra esse destruidor de santidade, é contra essa armadilha, contra o amor de Deus, criado pelas trevas, que Paulo escreve o capítulo 4 da sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica. E eu peço que você, irmão, mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, que nós veremos ponto a ponto desse texto. E eu convido você a mais uma vez, ler comigo o verso apenas de número 1. Acompanhe comigo a leitura. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendestes de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo. Irmãos, até aqui. Marque aí, até aqui, por favor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo conhecia muito bem a igreja de Tessalônica. Conhecia muito profundamente o comportamento daqueles irmãos. Igreja que eu digo não é o espaço físico que eles tinham lá, mas aquele grupo de servos, aquele grupo de irmãos que se reunia naquela cidade. Por conta da perseguição que Paulo sofria, ele precisou fugir de Tessalônica. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, lá vai dizer que ele tentou voltar, mas as perseguições, elas eram tão grandes que ele não conseguiu mais retornar àquela cidade. E como ele era o fundador daquela igreja, ele envia Timóteo para visitar aqueles irmãos, e por meio de Timóteo, Paulo quer receber as notícias sobre aqueles irmãos recém-convertidos. Timóteo, então, se apresenta a Paulo, depois de passar pela cidade, e traz um relato de como está aqueles irmãos, como está a igreja na cidade de Tessalônica. Timóteo, ele traz boas notícias, como por exemplo, que aqueles irmãos, eles estão firmes na fé. Eles estavam tão firmes na fé, que se tornaram uma bênção, não só ali, mas em toda a região da Acácia. Isso de fato são boas notícias. Eles não só estavam firmes, mas também eles estavam crescendo na fé. Mas infelizmente, Timóteo também traz más notícias para o apóstolo. E uma delas é que o ministério do apóstolo Paulo estava sendo duramente criticado. Pessoas dizendo: por que Paulo passou só 3 semanas aqui e foi embora, e caiu fora? Esse homem é um mercenário. Esse homem é um sem vergonha. Passou 3 semanas aqui, pegou o dinheiro de todo mundo e tchau e bênção. Essas eram as críticas que Paulo estava recebendo. E no capítulo 2 dessa carta do 1º a Tessalonicenses, Paulo vai defender o seu ministério, porque haviam sim sérias acusações contra ele. Enfim, as notícias eram boas, mas as notícias também eram ruins. E nós acreditamos, irmãos, que Timóteo, ele tenha comentado com Paulo sobre as lutas que aqueles irmãos de Tessalônica enfrentavam. E uma das lutas que essa igreja enfrentava é sobre esse inimigo chamado imoralidade sexual, que vem a ser o mesmo inimigo que hoje nós chamamos de carnaval. No verso número 1, Paulo diz: quanto ao mais, nós já instruímos vocês de como devem viver para agradar a Deus. Ou seja, eu já tive um tempo aí com vocês, irmãos.
E eu estou sabendo que vocês estão crescendo, que vocês estão indo bem, e graças a Deus por isso. Mas aí Paulo continua. Agora nós, eu e Timóteo, pedimos a vocês, exortamos vocês, que em Jesus vocês continuem crescendo. Não pensem vocês que se converteram e que estão crescendo e que isso basta. Não é por aí. Na vida cristã, o crescimento ele é contínuo, ele nunca para, ele nunca cessa. E eu quero trazer para vocês, irmãos de Tessalônica, lições e ensinamentos para que vocês não parem de crescer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse verso. Leia comigo o verso número 2. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. Ou seja, quando estivemos juntos, eu não disse coisas, irmãos de Tessalônica, eu não disse coisas que vieram da minha cabeça, do meu entendimento. Eu disse coisas que vieram da autoridade de Cristo Jesus. Eu não sou um charlatão. Eu não sou um falastrão. Eu disse coisas que foram reveladas na palavra de Cristo. E é por isso que eu vos digo, vocês precisam continuar crescendo. É por conta disso, irmãos de Tessalônica, que agora eu vou tocar num assunto delicado de vocês. Leiam comigo o verso número 3. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Irmãos, vamos lá. Vontade de Deus. Quando o assunto é vontade de Deus, a coisa ela é meio, digamos, misteriosa, né? Porque para algumas questões nós não sabemos, irmãos, qual é a vontade de Deus. Isso é um fato. Pensa comigo, vamos lá. Uma tragédia. Qual seria a vontade de Deus com isso? Doenças. Por que Deus permitiu essa doença, Senhor? Morte na família. Por que Deus? O Senhor permitiu isso se abater dentro do meu lar? Situações difíceis. Qual seria a vontade de Deus com tudo isso? Sim, irmão, nós assumimos que a vontade de Deus ela é um tanto quanto misteriosa a mim e a você. Por exemplo, será que eu, no meu trabalho, vou ser transferido para essa cidade ou para outra cidade? Oh, Senhor, me ajuda, Deus. Me responde, Pai. Meus irmãos, preste atenção. Dificilmente Deus falará conosco desse jeito, de modo nítido. É que para algumas pessoas, a vontade de Deus, sim, ela é muito misteriosa. E o que nós, como crentes em Cristo, precisamos fazer? Sabe a resposta, irmão? É confiar nele. Porque ainda que a vontade dele seja misteriosa, ela é soberana. Ele sabe de todas as coisas. Ele não se esqueceu de mim e de você. E ele tem promessas para mim e para você, e para os meus e para os seus filhos. E promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Amém? Deus cuidará sempre, irmãos, de nós. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, existe uma vontade específica de Deus que não é misteriosa. Leia de novo o verso 3 comigo. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Meus irmãos, aqui nós temos uma lição absoluta.
Sabe? Se você não sabe se caminha por esse lado ou para outro lado, Deus ele tem uma palavra para você essa noite. Algo que fará você filtrar se o que você está fazendo é da vontade dele ou não. A lição é: santidade é um caminho que temos para nós quando nos convertemos em Jesus Cristo. Nós nos convertemos, ou seja, o Senhor nos converteu. E nós nos voltamos a Ele. Ele nos chama como eu e você estávamos. Ele nos amou, mesmo estando afundado em pecados. E Ele nos chama para uma nova vida. Uma vida separada, uma vida exclusiva, somente para Ele. Isso, irmãos, chama-se santidade. O que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica é o seguinte: Deus, Ele tem vontades para vocês. E uma vontade, ela é muito específica. Fiquem longe do pecado. Deus quer vocês perto dEle. Deus quer vocês orando a Ele. Deus quer vocês adorando a Ele, mas longe, muito longe do pecado. Tudo que vocês forem fazer tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Ele quer que eu e você sejamos santificados. Mas agora, o apóstolo Paulo vai dar uma lição específica sobre o que é ser santo. Ele vai olhar para aquela igreja e dizer: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E eu vou explicar isso para vocês. Leiam comigo a continuação do verso 3. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Meus irmãos, vamos lá. O que significa afastai-vos da imoralidade sexual? Seria o que é imoral estar aqui, você aqui? Ou ali, e você assim, com ela? Seria você estar com o olhão lá em cima, mas fingir que não, eu não estou vendo nada. Imagina, esposa. Imagina, marido. Não estou vendo nada. Não, irmãos. Significa tomar sentido oposto, contrário à imoralidade sexual. Se a imoralidade nos diz para irmos para cá, irmãos, nós temos que ir, é para lá. Ficar longe. Aí você me pergunta: tá, pastor, mas o que era imoralidade sexual no contexto lá do apóstolo Paulo e aquela igreja para ele ter dito isso? O que era o que aquela igreja vivia? Meus irmãos, o que Paulo tem em mente quando se refere à imoralidade sexual, basicamente é a mesma coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós pensamos exatamente no quê? Nessa promiscuidade que hoje, ontem, hoje e amanhã está acontecendo em todo o Brasil. Quando nós pensamos na origem do carnaval, na origem dessa festa das trevas, algumas pessoas vão dizer que ela se originou lá no Egito. Lá no Egito. Outros vão dizer que já foi na Babilônia. Meus irmãos, mas independente da sua origem, se você olhar rasamente, mas bem superficialmente para a história, o carnaval foi uma forma que a igreja instituída pelo império dominante na época de Paulo, o Império Romano, encontrou para mascarar festas com orgias, bebedeiras e falsos deuses se relacionando sexualmente com fiéis. Um contexto onde prostitutas elas eram aceitas, adultérios eram aceitos, a imoralidade sexual rolava solto naquele contexto, que era grego-romano. E aí a igreja daquele império
diz assim: olha, esse povo, ele está muito torto. Nós precisamos dar um jeito de resolver isso. Aí tiveram uma ideia. O que vocês acham da gente cristianizar esses rituais todos que eles fazem aí? Essa festança, essa baderna que eles fazem. Vamos cristianizar isso. Mas precisamos dar um nome. Carnaval. Carnaval. Muito bem, mas como que nós faremos isso? Vamos lá. Nós vamos criar uma festa onde eles podem se matar, arrebentar a boca do balão. Carnelevarem, ou seja, adeus à carne. Lá eles vão se esbaldar em si mesmo. E depois de 40 dias, a gente puxa a rédea. Depois de 40 dias, nós forçaremos por mais 40 dias o quê? Aí eles se absterem de tudo. Para depois, então, nós celebrarmos a Páscoa. Portanto, irmãos, carnaval simplesmente é a festa da carne. Que se acabem nesses 3 dias. Façam tudo o que vier na cabeça, faça tudo o que você tem vontade, porque depois vocês vão entrar na rédea curta. Isso é o que a história nos mostra. Meus irmãos, que coisa triste. Mas infelizmente é o que a história nos revela. E o mesmo contexto greco-romano que influenciou o contexto do carnaval da igreja romana, era o mesmo contexto que Paulo vivia lá na sua época. Pois a cultura também era influenciada. A cultura de Tessalônica era a mesma cultura greco-romana. Deixa eu dar um exemplo. Na época dos tessalonicenses havia um deus chamado Baco. Baco para os romanos, de onde vem esse conceito e prática que muitos sabem a respeito, chamado bacanal. E o deus Dionísio, para os gregos, também chamado de Saturno, de onde vem a origem da festa Saturnália. Meus irmãos, e essas festas, as festas a esses deuses, eram marcadas por todo tipo de indecência, de imoralidade sexual. Eram comuns, irmãos, muito comum. Orgias, bebedeiras, escravas dormirem com seus senhores. E essas mesmas escravas podiam ter jovens para sua satisfação pessoal. E quando Paulo, ele olha para aquela igreja, ele está combatendo isso. Ele disse: vocês precisam se abster de tudo isso. Dessa cultura carnavalesca. Dessa cultura onde a carne impera. Onde a imoralidade sexual impera. Paulo, ele não diz que eles tinham que se abster de coisas específicas. Olha, irmãos, no meio da baderna aí, isso pode, isso não pode, isso pode. Não, irmãos. Ele diz para se afastar de tudo. Absolutamente tudo que não agrada a Deus. O que Paulo está fazendo é combatendo o carnaval. Mas só o carnaval que eu e você vemos todo ano nessa época, será? Ou o carnaval do dia a dia? Carnaval do dia a dia. É um carnaval em que o homem, ele é promíscuo no seu coração. Por exemplo, vamos lá. O carnaval da pornografia. De desejos pecaminosos. Que muitos têm dentro do seu próprio lar. Um carnaval onde homens e mulheres deixam os seus cônjuges para dormir com outras pessoas, que não são seu marido e a sua esposa.
Meus irmãos, você sabia que no Brasil, a cada 3 homens casados, um já cometeu adultério? Isso é uma pesquisa. Não estou falando que você, a cada 1, 2, 3, é você então aqui. Não, irmãos. Isso é uma pesquisa demográfica. E a cada 5 mulheres casadas, 3 já adulterou. Meus irmãos, o que Paulo está combatendo são pessoas que têm esse assassino dentro da própria casa, chamada imoralidade sexual. A palavra imoralidade sexual ou prostituição, dependendo da sua Bíblia, ela aparece 26 vezes no Novo Testamento, sendo relacionada a tudo o que não pode antes do casamento. O que dirá depois? E essa relação é com tudo o que te leva a pecar, irmão, contra Deus. Pensamentos, conversas, conduta, tudo que foge do padrão de Deus para o seu casamento. Você tem, irmão, você tem, irmã, que fugir disso. Carnaval não é só cultuado nas ruas, praças e avenidas, mas também dentro da nossa própria casa. Sabe quando? Quando você vai lá e liga a sua televisão. E com a família inteira você senta assistindo essa baderna. Ou quando você permite o seu filho se fantasiar do que ele quiser na escola. Ah não, mas ele é criança, isso para criança vale. Eu vou apresento o filho a Deus e permito o filho entrar nessa promiscuidade. Não, irmão. Tudo, absolutamente tudo que se relaciona ao carnaval, pegue o sentido oposto, pegue o sentido contrário e pegue o sentido que leva à santidade, o sentido que leva você e a sua família a Deus. Amém, irmãos? O que eu entendo, o que Paulo está propondo para nós essa noite, é que muitos de nós aqui, irmãos, nós somos esclarecidos quanto ao carnaval. Nós sabemos. E mesmo nós não indo às ruas, não participando de nenhuma festa por aí, ainda assim, irmãos, nós temos o carnaval dentro dos nossos lares. Tendo os nossos filhos sendo influenciados por essa sociedade, pela escola, pelos amigos, mas também por aqueles que acabam assistindo toda essa imoralidade através da sua televisão ou através do seu celular. Porque sim, existem pessoas que cultuam a imoralidade sexual. No trabalho, quando não consegue controlar, não sabe controlar os olhos, e faz isso de forma intencional. No futebol, fim de semana, onde sabe que depois do jogo vai estar repleto de companhias que não são as suas esposas. Ou na academia, onde está lá o sonho de consumo de tantas mulheres. Aquela roupinha justa, puxando aquele ferro e adorando a si mesmo. Deus diz, cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso, irmã. Cuidado com o carnaval na sua casa. Cuidado com o carnaval na sua vida. Cuidado com o seu Facebook. Cuidado com o seu Instagram. Com o seu TikTok. Cuidado com o seu WhatsApp. Onde muitos ocultam as ações da vista de todo mundo, mas não de Deus. Meus irmãos, carnaval, preste atenção, carnaval não é apenas 3 dias.
Carnaval é o ano inteiro. E o interessante, irmãos, é que depois desses 3 dias, a impressão que dá é que todo mundo vira santo. É um negócio impressionante. Não há mais nenhum tipo de moralidade sexual na TV, no rádio, nos jornais, nas revistas, na internet. Repare para você ver. Mas e agora? E agora? Não, agora é só não comer carne, é não beber cerveja durante 40 dias que está tudo certo com Deus. Deixa eu te dizer, irmão. Aliás, deixa Deus dizer ao seu coração, não tá, não. Nada certo. Carnaval, irmãos, é o ano inteiro. Um câncer que tenta corroer a minha e a sua santidade. Um câncer que tem entrado dentro da igreja de Cristo. Meus irmãos, se tem uma coisa que o diabo é bom, é enganar. É enganar. Quer um exemplo? Ouviram falar de carnaval para Jesus? Pois é. Carnaval para Jesus. Um carnaval dito santo. Um carnaval que dizem glorificar a Deus. Irmãos, a coisa realmente está feia. Mas a pergunta que não se cala na cabeça daqueles irmãos em Tessalônica, e na minha e na sua cabeça aqui hoje é: como eu faço isso? Como que eu me abstenho de tanta depravação? Como que eu fico longe? Como que eu não seja tentado por tudo isso? Leia comigo o verso 4. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é a igreja de Tessalônica, Igreja Batista Vida em Cristo, entendam, os corpos de vocês são culto ao Senhor. O que você faz com o seu corpo precisa estar num caminho onde o sentido é a santidade de Deus. Precisa honrar a Deus. O que fazemos à vista de todos tem que honrar a Deus. Mas o que nós fazemos principalmente, quando ninguém está vendo, tem que honrar a Deus. Por isso, cada um de vós tem que dominar o corpo de maneira santa e honrosa. Isso significa que o que você faz com seu marido e com sua esposa, ou sendo solteiro, namorado, namorando, tudo isso, irmãos, tem que glorificar a Deus. Amém? Leia comigo o verso 5. Não a paixão dos desejos, a semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que não devemos nos portar como os pagãos que não conhecem a Deus, que possuem todo tipo de libertinagem. Vocês, crentes em Cristo, não são iguais a eles. Vocês, irmãos de Junqueirópolis, não são iguais a eles. Você, irmão, de cada lugar aqui representado, não são iguais a eles. Segundo uma séria pesquisa de um renomado pastor americano, no ano de 2006, 50% dos homens cristãos e 30% das mulheres cristãs estavam viciados em pornografia. Meus irmãos, isso é chocante. Estamos falando da igreja. Imagine esses números, irmãos, hoje, 2 décadas depois. A grande maioria dos pais cristãos
enfrentam uma espécie de, sei lá, como é que eu posso dizer, de tabu, né? De vergonha, para falarem com os seus filhos, quando o assunto é intimidade sexual. E isso acarreta, irmão, um número assustador. De cada 10 jovens hoje em dia nas igrejas, 8 têm lutas nessa área. 8 em cada 10 jovens sofrem com a escravidão que a pornografia promove. Pais, preste atenção, pais. Se abstenham da imoralidade, se abstenham da pornografia, mas não se abstenham de orientar seus filhos, adolescentes, nessa área, de uma forma que agrade a Deus. Amém? Eles são os alvos preferidos das trevas. Não brinque com isso. É do seu filho e da sua filha que estamos falando. Irmãos, Paulo, preste atenção. Paulo não está dizendo que a intimidade sexual para o casal é uma coisa ruim. É um pecado em si mesmo. Não é nada disso. O sexo foi criado por Deus e dado como um presente para a vida de um casal. Olhe para a criação. Só quem pratica isso por prazer é o homem. O animal é apenas para reprodução. Isso é bênção de Deus, é graça de Deus. Mas não pode ser de qualquer jeito, irmão. Dentro dos limites de um casamento, é uma bênção dada por Deus. O que Paulo está dizendo é que essa bênção, nós não podemos fazer mau uso dela. De forma errada, que não agrada a Ele. Você já percebeu que a nossa sociedade, ela promove diariamente a imoralidade sexual dentro da minha, da sua casa? Irmãos, diariamente. Para a minha e para a sua família. Liga a sua TV. Alguém liga a TV ainda hoje? Eu já faz quantos anos que a gente não liga a TV em casa? Há muitos anos mesmo, irmão. A TV está lá, a gente usa às vezes para assistir uma série na Netflix cristã, muitas vezes. E quando vê que a coisa está muito braba, eu desligo. Mas alguém assiste TV ainda? Liga a sua TV hoje. Liga ela. Em qualquer horário. Faça esse desafio a você. Qualquer programa de televisão aberta. Qualquer novela, independente do seu horário. Esses realities aí, ó. Big Brother, Fazenda, etc, etc, etc. Irmão, faz um check na sua playlist que você ouve no seu carro. Ouça as músicas que são tocadas e cantadas. Meus irmãos, tanto o homem quanto a mulher está sendo exposto de uma forma como se fosse apenas um pedaço de carne. Meus irmãos, isso não passa de uma isca e de um anzol para atrair a minha e a sua atenção e induzir a gente a pensar de forma que não agrada a Deus. E o povão? O povão. O povão idolatra esses tipos de programa. Cantam essas músicas a plenos pulmões. Pior ainda, existem crentes que vivem envoltos nesse ciclo vicioso. Meus irmãos, esses já foram fisgados e nem perceberam. Nem perceberam. Carnaval é todo dia e está no nosso meio. Leia comigo o verso 6. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que esse assunto, imoralidade sexual, isso não prejudica só você. Vamos lá. Aí você pegou a sua família. Hoje é domingo, nós vamos louvar ao Senhor, ouvir a voz de Deus. E você vem ao culto.
Aí todo mundo entra, vai tomando o seu lugar, se assentando, e você senta com a sua família, ajeita todo mundo, e de repente aquela irmã entra, com aquele vestido a vácuo, sabe? Aquele vestido tão colado no corpo que ela mal respira. Quanto mais dizer um amém no culto. O que acontece, irmão? Vai roubar a sua paz, irmão. Vai roubar a paz da sua esposa. Vocês não vão conseguir prestar atenção em mais nada no culto. Mais nada. Ou aquele irmão, né? Moderno. Tem uns irmãos modernos hoje, né? Com aquelas calças tão agarradas que chega a afinar a voz dele, de tão justa que está. Irmãos, cuidado. Você pode ser usado para derrubar outros irmãos da sua fé. O seu jeito de vestir, o seu jeito de se comportar, seja no trabalho, na faculdade, na igreja, pode despertar desejos em outras pessoas que você não poderá suprir. Cuidado. Carnaval é muito mais do que 3 dias. Leia comigo o verso 6, a segunda parte. Olha o alerta de Paulo. Pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. O que Paulo está dizendo é que você, irmão, é que você, irmã, que está brincando com a imoralidade sexual, você aí, carnavalesco enrustido, você aí, mulher, você aí, homem, você não está brincando com a igreja, você não está brincando com o seu pastor, você está brincando com Deus. E cuidado, porque se você de fato for um servo, Deus pode sim, irmãos, disciplinar você. Deus pode sim, irmãos, pesar a sua mão por conta dessas práticas imorais. Que apesar de saber a verdade, ainda insiste em viver nisso. O alerta que eu dou a vocês, diz o apóstolo Paulo, o Senhor é castigador de todas essas coisas. E Paulo fala outro alerta, para que eu e você fiquemos atentos. Porque se você está com alguma dúvida nisso, lê comigo os versos 7 e o verso 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas a Deus, que vos dá o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não converteu eu e você para a imoralidade. Não converteu eu e você para cometer adultério. Não converteu eu e você para fazer do seu corpo, do meu corpo, o que a gente bem entender. Ele nos chamou para termos uma vida de santidade com Ele. Amém, igreja? Com Ele. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E apesar disso, quem insiste em ter esse tipo de comportamento está rejeitando a presença dEle. Ou seja, está rejeitando a Deus. Leia comigo os versos 9 e 10. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso, cada vez mais. O que Paulo está dizendo àqueles irmãos de Tessalônica:
quanto a amarmos uns aos outros como irmãos, não como homem, como mulher, mas como irmãos em Cristo. Ele diz, vocês sabem disso, vocês sabem. Isso Jesus ordenou e eu vejo que vocês fazem isso, não só em Tessalônica, mas por toda a região da Macedônia. Mas o que eu lhes peço é que invistam cada vez mais nesse amor, o amor fraternal. Busquem a santidade de Deus para viver esse amor sem que haja tropeço e deslizes da parte de vocês. Paulo elogia o comportamento daqueles irmãos quanto ao amor fraternal. O amor que Jesus disse que tivéssemos pelo nosso irmão. Mas ele também diz, tomem cuidado com os desejos enganosos do vosso coração, para que não vos leve a uma confusão mental de sentimentos, e deixar de amar o irmão, deixar de amar a irmã, como irmãos em Cristo, e cair em tentação, e cair em pecado. Meus irmãos, o que tem de líderes, pastores, membros, que caem em tentação, com a irmã, com o irmão, dentro da igreja. Ou seja, Paulo diz que o amor fraternal não se transforme em carnaval. Amém, igreja? Lê comigo os versos 11 e 12. Procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. O que Paulo está dizendo aqui àquela igreja é que o assunto daqueles irmãos deveriam ser resolvidos entre eles, entre os irmãos. Que nada deveria sair fora do círculo daquela igreja. De serem resolvidos, todos serem resolvidos entre eles e sempre em paz. A paz que foi confiada a eles e a mim e a você por Cristo. E colhendo o fruto do seu trabalho, com o seu próprio suor, com o seu próprio esforço, conforme Paulo e Timóteo os ordenaram. E para que tudo isso? Paulo diz, para que diante desse povo pagão, desse povo incrédulo, vocês, além de não precisarem deles para coisa alguma, vocês continuem dignos em busca da santificação. Que fazendo dessa forma, vocês permanecerão distantes deles, diminuindo as chances de serem influenciados pela carnalidade existente nessa gente. Vivam em santidade, para que vejam, para que entendam que não fazemos parte desse mundo. Mas também para que tenham certeza que quando Deus pesar a mão, porque Ele vai, eles saibam a quem procurar. Abstenham-se das práticas imorais, mas deixem que vejam o poder transformador que há no Evangelho através do meu e do seu modo de vida. Não é se trancar dentro da igreja, é viver neste mundo, mas longe das práticas desse mundo. E ore muito, para que Deus tenha misericórdia deles, assim como teve comigo e com você. Irmão, saber sobre Deus e conhecer a Deus tem uma diferença muito grande. Os que sabem sobre Deus, mas se mantêm misturados com toda essa prática pagã, não conhecem a Deus. Em outras palavras, esse povo todo se acaba em 3 dias. Depois se penitencia em 40. Esse povo, preste atenção, eles não nos representam.
Porque eu e você conhecemos a Deus. E por conhecermos a Deus, nós sabemos o que Ele acha, o que Ele diz sobre essa prática chamada carnaval. Meus irmãos, essa festa consegue simbolizar tudo aquilo que um cristão de verdade não deve fazer. Carnaval é uma festa que Deus odeia. E ela está aí, ó, a um passo da minha e da sua vida. Seduzindo, ludibriando, embriagando. Assim como um câncer, sendo corrosivo, danoso e mortal. Mas que em Jesus Cristo, preste atenção, irmãos, eu e você, nós já fomos libertos desse desejo que segue essas pessoas. Para que um dia, quando eu e você estivermos na presença do Senhor e olhar para Ele face a face, possamos dizer assim como Paulo: por sua graça, Senhor, por sua graça, eu combati o bom combate contra a imoralidade sexual, contra essa prática chamada carnaval, e eu guardei a minha fé. A minha fé em Ti, Senhor, meu único e suficiente e verdadeiro Salvador. Amém, igreja? Fique longe. Fique longe. Não viva para agradar esse mundo. Não viva para agradar homens. Tema a Deus. Sirva ao Senhor. Porque pela sua graça, é Ele quem nos sustenta em absolutamente tudo. Amém? Se você tem filhos, se você tem sobrinhos, primos, se você tem parentes que vivem às voltas com essa prática, irmãos, viva o Evangelho. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai pesar a mão. E eles vão saber a quem procurar. E Deus vai escancarar a porta para que você pregue o Evangelho de Cristo Jesus. E ore incessantemente. Ore para que Deus se revele a Ele, como se revelou a mim e a você. Amém? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.